Vem cá, Joãozinho. Vem cá. Ô, gostoso. Vamos lá, 7:3. Não abri ainda. Irmãos, enquanto o pessoal está saindo, né, as crianças, deixa eu só passar aqui alguns recados importantes. Olha, vai ter a Marcha para Jesus em agosto, mas as camisetas já estão sendo encomendadas lá na CBB. Faça a sua encomenda, vamos uniformizados, né? Camiseta está com preço muito bom, R$35. A gente conseguiu manter o preço de 2 anos atrás. O mesmo preço de 2 anos atrás ficou, acho que é isso mesmo, R$35. E aí você encomenda a camiseta lá junto com o Dudu, né? Você pode ligar para ele também, mandar uma mensagem para ele, e a encomenda vai até o dia 15, então corre lá. Se você tem dúvida no tamanho da camiseta, dá uma passadinha lá, já conhece a loja dele, né? E faz a encomenda da sua camiseta. Nós lançamos lá no site, no grupo, não vou fazer mais isso, porque o grupo dos membros é específico para algumas mensagens específicas, mas tinha tanta proposta de emprego, que eu falei assim, gente, nós não podemos perder essa oportunidade, né? Para ninguém ficar desempregado. Gente, não tem razão para ninguém estar desempregado. Era tanta proposta de emprego, nós colocamos tudo lá. Mas a partir de agora, nós vamos mandar as propostas de emprego para a secretaria. Se você souber de alguém que está precisando de emprego, liga para a Juliana na secretaria. A Juliana passa para você as várias propostas de emprego, inclusive de empresas aqui da igreja que estão precisando de funcionários. E aí então tem vagas, né? Para essas pessoas que estão precisando de emprego aí, ó. Então ninguém precisa ficar de fora. Anota aí na sua agenda, porque tem Festa das Nações esse mês, né? Tem Festa das Nações, a Zaf Borba vai estar lá, né? Que coisa maravilhosa, vai ser muito bom lá na Shalom. E também no dia 2, anota aí, nós vamos fazer uma reunião aqui com todos os líderes das estruturas, para a gente esquematizar o último semestre agora. Nós viramos semestre, né? Já estamos no último semestre de 2024. Dia 2 de agosto nós vamos fazer uma reunião com os líderes para organizar a festa dos tabernáculos, final do ano e alguns eventos importantes aí para o fechamento desse final de ano, para esse último semestre. Então dia 2 está marcada aí uma reunião com os líderes. Todos os líderes estão convocados para essa reunião aí no dia 2 de agosto, tá, gente? 2 de agosto. Então já estou falando com antecedência para ninguém ficar de fora. Ô, bênção, vai ser demais. Pessoal, olha só, hoje pela manhã eu dei continuidade a uma palavra que nós estamos compartilhando, que é o Rio de Deus. Eu preciso muito compartilhar essa palavra com os irmãos. É uma palavra didática, é uma palavra para fortalecimento da igreja, é uma palavra de visão para a igreja, é uma palavra que fortalece a nossa visão, propósito e missão, né? Fortalece a nossa visão, propósito e missão. Então, por isso, é muito importante que nós venhamos a dar continuidade a essa palavra e cheguemos na sua conclusão. Eu quero dar assim, chegar aqui num ponto onde eu parei, para que nós possamos então ganhar um pouquinho de tempo. Falei hoje pela manhã sobre o propósito pelo qual Deus nos criou, que foi para o louvor da sua glória. Falamos um pouquinho sobre a questão do propósito, falamos sobre a questão de missão, e entramos no primeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Primeira missão de Deus para as nossas vidas, que é a frutificação. Deus nos criou para sermos frutíferos. Falei sobre sermos árvores frutíferas. Salmo capítulo 1 fala isso. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, produz o seu fruto na estação própria. Deus nos gerou para sermos frutíferos. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele falou sobre isso, olha só, né? Ele fala assim, ó, nisso é glorificado meu Pai. Olha só, o propósito de glorificar a Deus. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Olha a tradução da Bíblia Viva, fala assim, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória ao meu Pai. Se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos ser frutíferos, né? E olha só o segredo da frutificação. Jesus já nos deu o segredo para isso. Ele falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Qual que é o segredo? Quem permanece em mim e eu nele, resultado. Esse vai dar o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então tá aí. Pastor, como que eu dou fruto? Cola em Jesus. Falei isso pela manhã. Depois você pega a palavra. Cola em Jesus que é sucesso. Não é essa expressão que o povo fala aí? Cola em Jesus que é sucesso. Dá a dica aí para a pessoa que está do teu lado. Cola em Jesus que é sucesso garantido, né? Estou pensando aqui, cola em Jesus que é sucesso, né? O Gabriel foi operado, foi sucesso, né, Ludmila, né, Kert? Né? Benção, estou vendo o Olegário aqui, a esposa Laís, né, a Rô. Então, o Gabriel foi operado. Vamos aplaudir a Jesus por isso, né? Deu tudo certo. Irmãos, ele foi atropelado aqui, né, Ludmila? Aqui, né, Kert? Na esquina aqui, né? E assim, o Kert me mostrou a imagem lá. Se você vê a imagem, né, Ludmila, você fala assim, não, morreu. E parece que era isso mesmo que tinha acontecido. Irmãos, eu não duvido de Deus ter ressuscitado o Gabriel, viu, Rosângela? Não duvido de Deus ter ressuscitado ele. E dizem que ele foi para lá com suspeita de traumatismo, não é, Olegar? Suspeita de traumatismo. E chegou lá, fez toda a ressonância, o negócio, e já não tinha nada. Eu creio que Deus já foi, porque no mesmo instante a Ludmila falou, pastor, meu sobrinho acabou de ser atropelado, a gente botou no grupo de oração, quando terminou de fazer, não tem nada na cabeça. Mas ele chegou lá todo desnorteado, né? E Deus já foi operando a vida dele, e a operação saiu. Dr. Marcelo nos ajudou em todo esse processo, graças a Deus pela vida do Dr. Marcelo, né, nos ajudou em todo esse processo, e está lá, foi operado, já está em casa, né? Agora precisa da recuperação emocional, sim, física também, mas emocional, espiritual. Vamos orar pelo Gabriel. O Gabriel fazia parte do ministério com criança, né, Ludmila? Vai ser resgatado em nome de Jesus, vai estar aqui de volta em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração pela Magdália. Foi fazer uns exames, deu hemorragia, né, Sandra? Foi hemorragia? Foi hemorragia no nariz, né? Foi fazer uns exames, deu uma hemorragia, não parava de sair sangue, foi para o hospital, pressão baixíssima, não sei se acho que conseguiu estancar a hemorragia, mas está pedindo oração. Vamos fechar os olhos, fazer uma oração pela Magdália. Tem alguém tem alguma notícia? Magdália? Não, né? Não sei se a Silvia está aí. Vamos orar. Pai, nós colocamos a Magdália na tua presença, esse pedido de oração que foi colocado para nós. Pedimos, Senhor, vá ao encontro dela nessa noite, com poder e autoridade, restaura a vida dela, a saúde dela, essa situação, esse incidente, que até os médicos não têm muita explicação, e ela correu ali o risco, mas eu tenho certeza que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Declaramos livramento sobre a vida dela, boas notícias, que amanhã seja um dia de boas notícias, para a honra e glória do Senhor, que essa noite ela passe bem, que o Senhor já esteja ministrando cura e restauração sobre ela, em nome de Jesus. Só você que queria dar mais um aplauso para esse Deus maravilhoso, precioso, poderoso, né? Então, irmãos, o segredo é cola em Jesus. Aí eu comecei a falar assim, frutos que agradam a Deus. Fé, porque sem fé é o quê? Possível agradar a Deus. Outro fruto, que Jesus fica assim, irmãos, sorriso dele, pede licença para as orelhas, obediência. Se tem um negócio que agrada a Jesus, é obediência. Se tem um negócio que agrada o papai do céu, é obediência. Está lá o rei Saul, agradando todo mundo batendo palmo para o rei Saul, Samuel emburrado. Aí o Saul falou assim, que é isso, Samuel? Está todo mundo achando bom. Samuel virou para Saul e falou assim, tem mais Deus prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Deixa eu te falar um negócio, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a obstinação do seu coração é igual à idolatria, e a rebeldia do seu coração é igual à feitiçaria. Irmãos, tem algo que agrada o coração de Deus, se chama obediência. Jesus falou assim, você quer saber se você me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se tem algo que agrada o coração de Deus, irmão, se chama o quê? Caráter. Se tem um fruto que agrada o coração de Deus, é o caráter.
Se tem algo que você vai apresentar para Deus, para a eternidade, é o seu caráter. O diabo aparece para Deus, né? E Deus não fica assustado. Olha só, você já imaginou se o diabo aparecer para você, irmãos? Alguém vai falar assim, cruz credo, pastor. O diabo aparece para Deus e Deus fica tranquilo, irmãos. Ainda conversa com ele, tira onda com ele, fala assim, você estava onde, sujeito? Ele fala assim, eu estava passeando lá na terra, vendo aqui as meninas lá. Aí Deus fala assim, você aproveitou para dar uma passadinha no meu amigo, no meu servo, Jó. Aí Deus fala assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus podia ter falado assim, você já viu esse homem? Cheio da bufufa, cheio da grana, homem milionário, ali é um homem bem sucedido, cheio do gado, ali é o rei do gado. O que Deus falou de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Caráter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Salmo 24. Salmo 24, abre aí para nós, que não tem jeito de botar aqui, abre aí. Me ajuda aí, o que está escrito no verso 3? Quem subirá ao monte do Senhor? É isso que está escrito? Vê se é. Salmo 24, verso 3. E que mais? Quem subirá e quem ficará lá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo, no seu templo? Só até aí. Aquele que é o quê? Limpo de, que mais? Caráter. Caráter é a soma de dois atributos: atitude e motivação, corretos diante de Deus. Se tem algo que chama a atenção de Deus, é o caráter. Dons e talentos chamam a atenção dos homens, é bom, é de Deus, foi Deus que deu, é para ser utilizado. Mas chama a atenção dos homens. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o que, gente? O coração. Outra coisa que eu coloquei aqui, um coração de quê? De servo. Um coração de servo. Está lá os discípulos brigando, quem que vai ser o maior, quem que vai ser o maior, quem que vai liderar? Uma hora Jesus vai colocar alguém para liderar. Mas tem que ser o fulano, tem que ser o ciclano, eu acho que tem que ser eu, que eu sou mais velho. Não, tem que ser eu, que eu sou mais experiente. Eu que sei mais e tal. E Jesus pegou uma criancinha, colocou no meio. Aquele que quer ser o primeiro, seja o quê? O último e o servo de todos. Se tem algo que agrada o coração de Deus, que gera fruto que agrada a Deus, é um coração de servo. Enquanto Saul queria ser servido, Davi se dispôs a servir toda a sua geração. Salmo 78, finalzinho do Salmo 78, ali aponta que Deus acha Davi, e ele faz algo com aquela nação, cuida da nação como um pastor. Deus chamou Davi porque ele era um pastor. Lembra quando Saul estava de frente de Golias, ninguém queria enfrentar Golias? O que foi que Davi falou para Golias, para enfrentar Golias? O que Davi falou para Saul, aliás, né? O que Davi falou para Saul para enfrentar Golias? Deixa eu ir lutar contra aquele circunciso. Não, mas você é menino, você não consegue. Deixa eu explicar para o senhor. Uma das minhas ovelhas, sim ou não? Foi atacada por um urso. A outra foi atacada por um leão. E eu a salvei, tanto do urso quanto do leão. Matei o urso, matei o leão, e assim vai acontecer com esse incircunciso. Eu vou livrar a nação de Israel desse incircunciso, porque ele está afrontando o Deus vivo. Coração de pastor, que cuida das suas ovelhas. O que o Golias queria? Matar o povo de Israel. O que inflamou Davi? Coração de pastor. Esse incircunciso quer matar as ovelhas do Senhor. Olha, por que Deus escolhe Davi? O que Jesus fala? O bom pastor, o que ele faz pelas suas ovelhas? Dá a vida pelas ovelhas. O ladrão, ele vem só para
roubar, matar e destruir. E o mercenário, ele não é pastor, quando ele vê o lobo vir, ele foge. Mas quem tem um coração de servo, ele permanece, ele é fiel. Salmo 78 é escrito, é um testemunho sobre Davi, verso 72, quem acha aí para ler para mim? Quem acha? Se possível na versão revista e atualizada, acho que foi essa que eu coloquei ali, 78 verso 72, é grande. Ele os apacentou, toda a nação de Israel, segundo duas coisas, fala aí para nós: integridade do seu coração, e que mais? Perícia das suas mãos, experiência. Então Deus usou Davi como um servo para apacentar o seu povo com caráter, obediência e fé, todos os atributos que estavam antes, porque ele tinha um coração de servo. Agora, por último, esse último fruto aqui, talvez o mais importante, é o fruto que mais agrada a Deus. Deus quer nos ver árvores frutíferas, ramos frutíferos, porque quer ver na minha vida, na sua vida, eu e você gerando para Ele filhos, tanto naturais quanto espirituais. Naturais são importantes, mas os espirituais são eternos. Os naturais precisam se transformar em filhos espirituais. E se você não é casado e não tem filhos, mesmo assim você pode ser discípulo de nações, discipulador de nações, pai de multidões. Deus te chama, como Abraão, como Sara, para ser pai de multidões, gerar vidas para Ele, filhos espirituais. É o que Deus quer da minha vida e da sua vida. E Deus levantou um homem que recebeu um título chamado ramo frutífero. E essa expressão ramo frutífero, que está lá em Gênesis, né? Pastor Danilo Figueira, ele escreve sobre isso naquele livro lá, ó, Liderança Acima da Média. Quem tem esse livro? Deixa eu ver, quem tem esse livro? Olha, levanta a mão quem tem esse livro, deixa eu ver, levanta a mão quem tem esse livro. Ó, algumas pessoas têm. Se você não tem esse livro, busque adquirir esse livro. Que livro extraordinário. Liderança acima da média. O que significa liderança acima da média? Liderança acima da mediocridade. Liderança que faz mais do que aquilo que lhe é apenas pedido. Liderança que faz a diferença. Então ele escreve esse livro baseado na vida de José. E uma das partes do livro é essa expressão: José é ramo frutífero. É a expressão de Jacó quando vai abençoar José. Ele fala assim: José, meu filho, é ramo frutífero. Nós estamos falando sobre isso aqui agora. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e nós somos desafiados então a sermos como José, ramos frutíferos. Vamos observar na vida de José se ele carrega esses frutos que eu acabei de citar aí. Olha só o que eu coloquei aqui. Olha, primeiro, né, isso está no livro lá. Independente das circunstâncias, José frutificou. É algo que é um desafio para mim e para você. Às vezes nós esperamos o tempo mudar, as situações se ajustarem, para que eu e você façamos alguma coisa. Quantas vezes eu e você, que o Senhor me ajude, né? Um dia vai sair o livro, viu gente? Para a gente vencer a procrastinação. Quantas vezes nós somos o quê? Procrastinadores. Quantas vezes a gente fala assim: amanhã eu faço. A gente espera as circunstâncias mudarem. Ah não, ainda precisa ser ajustado isso e aquilo. Somos cheios de justificativas. Irmãos, José nunca teve uma vida fácil. Se fosse depender das circunstâncias, ele nunca seria um ramo frutífero, sim ou não? Traído pelos irmãos, sequestrado, vendido como escravo, é ou não é verdade? Caluniado, jogado na prisão, na cadeia, mentiram contra ele, difamaram a vida dele,
fizeram de tudo contra aquele homem. Em todos os lugares que ele esteve, o que aconteceu com José? Ele foi frutífero. Ele foi frutífero, porque a frutificação não depende das circunstâncias, não depende do favor do tempo, das circunstâncias, das pessoas, depende de você e Deus, depende só de você e de Deus. A Bíblia diz assim: e o Senhor era com José. Pronto. José não precisava de nada, só de Deus na vida dele. Você não precisa que seja mudado o governo, você não precisa que seja mudado o prefeito. Ele falar nisso, irmãos, esse é ano de eleição e nós precisamos orar pela nossa cidade. Vamos orar pela nossa cidade, para que a justiça seja estabelecida. Essa palavra vai falar sobre isso. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar, vamos crer que tempos melhores virão. Quantos creem que tempos melhores virão? Tempos melhores vieram sobre a vida de José, sim ou não? Vieram ou não? Vieram, mas enquanto não vem, vamos frutificar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se a gente fica esperando o tempo mudar para semear, quando mudar o tempo, a gente não vai colher, porque não lançou a semente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, é aquela saga da formiga e da cigarra. A cigarra estava toda, comendo uma frutinha aqui, uma folhinha ali e tal, e tirando sarro da formiga. E a formiga: você não vai trabalhar, cigarra? A cigarra falou: você é muito estressada, formiga. Tem-se tudo em abundância, não se precisa disso. E a formiga falou: as coisas mudam, e nós precisamos estar preparados. E quando mudar, você precisa estar preparado. E o tempo mudou, e a cigarra não estava preparada. E parece que na historinha a formiga ajuda a cigarra, né? E Deus é misericordioso conosco, mas não fique dependendo das circunstâncias do tempo. Seja frutífero, independente do tempo e das situações. José era frutífero porque entendeu o propósito de sua existência, que era o que, gente? Servir a sua geração. Estou aqui para servir. Foi vendido como escravo. Ele podia falar assim: não estou na minha terra, fui traído pelos meus irmãos, tenho saudade do meu pai, estou revoltado, estou magoado. Ele poderia ser o pior escravo, aquele escravo emburrado, que fazia tudo de mau grado, mas a Bíblia diz que ele se tornou o mais excelente administrador de Potifar, ao ponto de Potifar colocar tudo nas mãos dele. E sabe o que ele tinha em favor disso? Sabe quanto que ele ganhava por isso? Nada, só a comida e o lugar para dormir e para viver. Ele não fez isso porque ele ganhava ou deixava de ganhar. Ele fez isso porque ele entendeu o propósito da sua existência: servir a sua geração. Irmãos, isso, a integridade era tão forte na vida dele, né? Olha só, fé, ele tinha obediência, ele tinha caráter, que quando a mulher mentiu sobre ele, que ele tinha assediado ela, você acha que o Potifar acreditou nela? Imagina comigo, um homem é acusado de ter assediado a mulher do oficial maior de Faraó. Qual que é a sentença, irmãos? A sentença é a morte, irmãos. Não tinha nada ali para a prisão. Ele só foi para a prisão porque certamente Potifar entendeu que ela estava mentindo e que aquele homem era um homem de caráter. Mas para a situação precisava de uma justificativa, e os homens são guiados pela aparência. Mas mesmo assim, o caráter de José era tão forte que Potifar não teve coragem de executá-lo, porque ele era um homem de caráter. Foi jogado na prisão, era para ser um homem ali amargurado, magoado, colocado na prisão ali, não queria saber de nada, nem de ninguém. A Bíblia diz que ele se levantou, fez daquela prisão um paraíso, ajeitou a prisão, irmãos. Aonde José chegava, as circunstâncias mudavam. Quantos querem ser essas pessoas que frutificam onde estiverem, fazem a diferença? As pessoas vão chegar e falar assim: mas esse lugar está diferente, esse lugar é bonito, esse lugar é cheiroso. É você que está lá, fazendo a diferença.
expressando o reino de Deus. O reino de Deus chegou porque você chegou naquele lugar. Você recebe isso? Então dá um aplauso para Jesus aí, bem forte. Você é essa expressão do reino de Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala: eu nasci para servir a minha geração. Então José entendeu isso. Ele entendeu isso. Eu posso ser um escravo, eu vou servir a minha geração. Eu posso ser um prisioneiro, eu vou servir a minha geração. Vou servir a minha geração. Então, independente. E chegou um ponto que Deus colocou ele numa posição de governo, de excelência. Outra coisa que o pastor Danilo fala, que eu acho extraordinário: mesmo sendo coadjuvante, José nunca deixou de ser relevante. Vamos repetir essa frase? Diga comigo: mesmo sendo coadjuvante, nunca deixou de ser relevante. O que é isso, pastor Carlinhos? O que significa isso, irmãos? Mesmo sendo coadjuvante, ele nunca foi o ator principal, ele nunca foi o protagonista, nunca foi o protagonista. Na casa do pai ele não era o primogênito, quem era o primogênito era Rúben, apesar de ter perdido depois a primogenitura. Na casa de Potifar ele entrou como escravo, e mesmo quando ele foi colocado acima de todas as coisas, o mandatário ali na casa era o Potifar, não era ele. Lá na prisão, ele era o auxiliar do carcereiro. O carcereiro é que mandava, não era ele. Independente de você ser aquele que tem os títulos, tem gente que só está atrás de ter os títulos. Ah, porque agora eu quero ser o líder, eu quero ser o chefe, eu quero ser o pastor, eu quero ser o... Irmãos, independente de você ser coadjuvante, faça a diferença. Mesmo que você seja o segundo, você pode fazer a diferença onde você está. E depois que ele se tornou a pessoa que administrou o Egito todinho, ele continuou sendo o segundo, porque Faraó que era o rei, e ele foi colocado como o quê? Como auxiliar do Faraó. Ele nunca se tornou o primeiro, mas ele mudou toda a sua geração. E tem muitas pessoas que só querem fazer alguma coisa quando estão no púlpito, quando estão diante das luzes, quando estão no destaque, quando estão com o microfone, quando estão no palco. Ninguém quer fazer as coisas quando estão nos bastidores, porque não tem holofote, porque não tem ninguém vendo, porque está buscando a atenção dos homens, e não a atenção de quem? De Deus. José não entendeu isso. José entendia que chamar a atenção de Deus era melhor do que chamar a atenção do mundo todo, e por isso ele chamou a atenção do mundo inteiro. Chama a atenção de Deus, que você irá abalar o mundo. Chame a atenção de Deus, que você fará a diferença na sua geração. Você recebe esse desafio sobre a sua vida? Chame a atenção de Deus, que você fará a diferença na sua geração. Quero caminhar um pouquinho antes da gente terminar, porque senão essa palavra não passa. Só me guarda mais essa aqui: multiplicação. Porque o propósito não é só frutificar, o propósito também é multiplicar. Só abrindo um parênteses aqui: José serviu a sua geração, mas o mais importante fruto de José não foi o serviço, foram vidas. A Bíblia diz que o nome dele foi transformado, foi mudado em Zafenate Paneia. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Muitos têm entendido que a palavra Zafenate Paneia significa aquele que salvou o mundo inteiro. Porque se não fosse por causa da revelação de José em relação à seca, que Deus trouxe a ele, todas as pessoas teriam morrido de fome. Mais importante do que coisas para José eram as vidas. Deus quer levantar eu e você como salvadores de vidas na nossa geração. Deus quer levantar eu e você como Josés, para que muitos sejam resgatados da opressão do diabo nessa geração. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu e você vamos gerar muitas vidas para o Senhor Jesus. Multiplicação, presta atenção. Uma coisa é a frutificação. Vou ser rapidinho para a gente terminar a reunião. Outra coisa é a multiplicação. Deus falou assim para Adão e Eva lá no início, ó: frutificai. Deus abençoou, eles disse o quê? Frutificai, e o que mais? Multiplicai-vos. Frutificai, multiplicai. A frutificação vem primeiro,
mas o grande objetivo não é a frutificação. Ué, pastor? O grande propósito não é a frutificação, porque dentro do fruto está o que, gente? O propósito do fruto não é o fruto em si. Deixa Deus falar com você. O propósito do fruto não é o fruto em si. Muitas pessoas estão se alegrando só com fruto, fazendo festa com fruto, ótimo e excelente. O fruto é maravilhoso. Está lá o Wesley, dá uma olhadinha lá o Wesley, gente. Está lá o papai Wesley, olha lá, gracinha, gente. Quem imaginaria, né? Eita, menino bom, gostoso. Está lá o Wesley, né? Com a criancinha dele. Então está lá o Wesley. O propósito de Deus para o Wesley não é só ser papai. Não é ser papai. O fato dele ser papai agora, como é que é o nome mesmo? É do Emanuel. O propósito do Emanuel ter nascido é frutificação. Ali aconteceu uma frutificação. Mas o grande projeto de Deus é que o Wesley leve o Emanuel a ser um papai. Quantos estão entendendo? Nas mãos do Wesley. Irmãos, dá uma olhadinha só para lá por enquanto. Nas mãos do Wesley, olha lá, agora o púlpito está lá agora. Nas mãos do Wesley está um futuro papai. Entenderam isso? Um futuro papai. Ali está uma semente que tem dentro dele um potencial de multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Dentro de você existe uma nação. Você recebe isso? Dentro de você existem cidades. Cidades estão dentro de você. Existe uma multidão dentro de você. Deus chama um homem de 75 anos, fala para ele assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de você o quê? Uma grande nação. Eu vou te abençoar tanto, que através de você, quantas famílias da terra? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Com quantos anos ele estava quando o filho nasceu? Quantos anos que ele estava com você? O filho nasceu, ele estava com quantos anos? 100 anos. 100 anos. Ele estava com 100 anos de idade quando o filho nasceu. A Sara estava com 90, irmão. 100 anos ele estava. Ele saiu da terra dele com 75. Tem pessoas com 75 ou mais aqui? Pessoas com 75 ou mais? 75, irmão, pelo menos 75. 75. Edmilson, você está com 75 anos? Ah, tá, o seu Edmilson. Não é o Edmilson, eu sou Edmilson. Seu Edmilson, olha só. Seu Edmilson, 75 anos. Tem mais alguém? Assustei, viu, Edmilson? Tem mais alguém? Você já imaginou Deus falando para o seu Edmilson? Seu Edmilson, agora eu vou fazer uma obra. Hã? 88. Imaginou ele com 100 anos, Deus dando um filhinho para ele? Irmão do Edmilson. Queridos, não há limites para Deus. Às vezes você fala assim: pastor Carlinhos, eu já estou cansado. Cadê o pessoal do louvor? Porque senão, vamos terminar. Senão, isso, já vamos terminar. Pessoal do louvor, posso ir? Presta atenção. Não há limites para Deus. O grande propósito do Senhor para você e para mim não é só que geremos frutos, não é só que tenhamos filhos, é que façamos dos nossos filhos os futuros pais. Os futuros pais. Deus deu para Abraão não um filho, mas em Isaac, um pai de multidões. Você está entendendo isso? Falou a mesma coisa: Isaac, você será um pai de multidões. Aí ele teve o Esaú e Jacó, escolheu Jacó. O que Deus falou para Jacó, lá naquela escada? Farei de você pai de multidões. Lá na frente, Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Não há limites para Deus. Deus quer começar com frutos, mas Deus tem multidões atrás de você aí. Você recebe isso? Tem multidões atrás de você. Quantos filhos Abraão teve?
que chegou em Cristo. Quantos filhos da promessa que Abraão teve? Quantos filhos? Ele teve Ismael, que foi fora do propósito. Depois com a Quetura, né? Quetura ele teve outros filhos. Mas com a Sara, quantos filhos com a Sara? Deus falou para ele que ele teria o quê? Uma multidão, sim ou não? Uma multidão. Quantos que ele viu? Naturalmente falando, um. Mas Deus falou para ele, não esqueça, olhe para as estrelas. Dentro de Isaac havia uma multidão. Dentro dos seus frutos existem sementes, dentro dessas sementes tem uma multidão. Dentro dos seus discípulos tem multidão. Dentro das pessoas que estão dentro da sua célula tem multidão. Tem multidão lá dentro. Dentro daquele colega de trabalho seu tem uma multidão lá dentro. Dentro daquele colega de escola seu, dentro daquele colega de faculdade seu, tem uma multidão lá dentro. Deus está te levando a ser pai de multidões. Você recebe? Fala, pastor, eu estou cansado. Esses dias a pastora Sandra estava ouvindo uma música, e ela falou assim, eu falei assim, eu que é, Sandra? O que é isso, meu bem? O que é isso? Eu ainda tenho muita lenha para queimar. Como é que é a música? Eu tenho lenha para queimar. Uhul! Glória a Deus, sim ou não? O homem tinha 75 anos, Deus chamou ele, vamos embora passear, bora passear. Tem gente que está com 60 anos e fala assim, eu quero uma cama para deitar. Se levanta aí onde você está, meu irmão. Se levanta, em nome de Jesus. Se levanta, tem uma multidão aí dentro, tem uma semente de Deus aí dentro, O fruto é importante, sim ou não? O fruto é importante, mas a semente é extraordinária. Repita comigo, o fruto é importante, mas a semente é extraordinária. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração nessa noite. Oh, papai. Peça para Ele. Peça para Ele de todo o coração. Fé para crer futuro certo, um futuro certo, meu Deus, e sabedoria para semear tudo aquilo que colocaste em minhas mãos. para quê? Para que os meus filhos colham o melhor de ti. Será cantar lá Em basura? obediência e amor, Declare. vou me levantar. Que mais? E edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Deixarei um legado para minha geração. Meu Deus, Um legado de bênçãos e não de maldição. Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Uma geração segundo o teu coração. Santo, santo, santo. Toca-me, Senhor, preciso ser transformado para ser um canal de bênçãos para toda a minha casa. Que a aliança seja eterna, a perseverança vista em cada um de nós. Em obediência, Em obediência e amor,
segundo o teu coração. Espírito, 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 Espírito. Reacende, Deus, a chama. Reacende, Deus, a chama. Deixarei um legado para um legado de bênção, não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Espírito Santo de Deus está nesse lugar. A presença do Senhor está aqui nesse lugar, meu amado. O Senhor está te chamando para fora da sua tenda. O Senhor te chama para fora da sua tenda. Ele te manda olhar para cima, para o alto. E Ele te convida a contar as estrelas, se é que tu podes. Comece a contar as estrelas, se é que tu podes. O Senhor desafia você, filho, filha. Eu te chamei para ser pai, mãe de multidões. Há um potencial dentro de você. Naturalmente falando, pode ser uma semente, mas dentro dessa semente estão nações, povos, línguas, raças, tribos. Estão dentro de você. O Espírito Santo de Deus está gestando vidas dentro de você. Sai da tua tenda, sai da tua parentela, sai do lugar que limita a tua visão. Eu quero desafiar você a sair da sua cadeira. Faz um movimento, vem cá para frente se possível. Se não é possível você vir aqui para frente, sai do seu lugar, vá para o corredor. Saia, faça um movimento nessa noite. Faça um movimento nessa noite. Saia daquilo que te limita. Saia daquilo que prende os seus pés. Faça um movimento. Faça um movimento. O Espírito de Deus está gestando dentro de você. Isaques estão sendo gestados aqui nessa noite. Isaques estão sendo gestados aqui nessa noite. Escuta, presta atenção. Você fala, pastor, como uma multidão? Sabe como uma multidão começa? Uma multidão começa com um filho, com um Isaque, com uma semente. Escuta o que eu vou falar para você. Escuta aqui. Se acabasse todas as mangueiras da terra, todas as mangueiras da terra acabassem, não existisse mais pés de manga sobre a terra, nenhum mais, nenhuma fruta, nada, e alguém salvou um caroço de manga, sadio, um caroço de manga. Deixa eu te perguntar, quantas mangas estão ali dentro? Quantos pés de manga estão ali dentro? Todos os pés de manga do mundo estão ali dentro. Deus precisa só de uma semente. Deus precisa só de um Abraão, só de uma Sara. Você pode dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Deixa o Espírito de Deus gestar em você uma multidão. Há uma multidão dentro de você. Às vezes não é você que vai ver essa multidão, serão seus filhos, seus netos espirituais. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá num lugar chamado Rua Direita, faz uma consolidação para mim. Qual que é o nome? Jesus.
chama Saulo de Tarso. Ananias gelou, falou: não, esse homem é assassino, vou lá não. Deus falou: vai, porque através dele eu vou conquistar multidões. Vai lá, Ananias. Você está entendendo, irmãos? Coloca a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração final aqui. Pai, às vezes nós somos só Ananias, às vezes a gente vai surgir só por causa de uma consolidação, mas através de nós, Saulos de Tarso serão ressuscitados, restaurados, curados, libertos, transformados. E através desses homens e mulheres, profetas, sacerdotes, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas vão surgir, homens e mulheres que vão transformar essa geração. Só uma coisa nós te pedimos com a mão no coração: encontre em nós um coração fiel. Só você que recebe, dá um aplauso bem forte a Jesus, em nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Dá um abraço à pessoa que está do teu lado, fala para ele: tamo junto, Pai de multidões, Pai de multidões. Deus te abençoe, uma semana de vitória, de bênção sobre a sua vida. Aleluia.